assunto agora é a pecuária bovina de corte, mercado. Nós vamos conversar ao vivo agora pela internet com a Laura Rezende, analista que participa conosco. Laura, nós temos acompanhado dois fatores, e um está muito ligado ao outro. A pouca disponibilidade de boi faz com que tenha uma escala de abate muito reduzida em várias praças brasileiras, algumas um pouco mais grave, dá para sentir essa situação, enquanto que a arroba sobe, a arroba do gado pronto vai subindo. Tendência é uma manutenção dessa alta. Em algumas praças, nós vimos em algumas semanas esses valores subirem até R$10 por arroba. Tendência é qual, Laura? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano. Obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui com vocês. E um prazer maior ainda é vir da notícia boa, né? A gente passou tanto tempo aqui conversando e dando notícias negativas mesmo para o pecuarista, né? Arroba aí com uma dificuldade muito grande durante esse ano como um todo, de alavancar preços melhores. Na verdade, desde que nós começamos o ano, nós observamos uma tendência de baixa. Agora, de julho para cá, que o cenário começou a melhorar um pouco, né? E por que nós estamos nesse cenário, né? Acho que antes de falar a expectativa para os próximos meses ou dias, a gente tem que entender o porquê que nós estamos nesse contexto mais positivo agora. E a resposta, pelo menos com o que nós temos em mãos, né, atualmente, está muito ligada à demanda. Por que eu falo demanda? A gente tem essa questão, sim, das escalas estarem um pouco mais curtas, e de fato elas estão, tá? A gente está vendo as escalas na média Brasil em 7 dias úteis. Esses são os menores níveis, né, desde outubro do ano passado. Então, se a gente compara, realmente as escalas estão um pouco mais curtas, mas ainda assim são escalas alongadas e que dão conforto para a indústria. Nós observamos aí, por exemplo, os dados, né, de abates de julho. Estou, inclusive, bastante ansiosa, aguardando os números de abates de agosto, né, serem apurados e tudo, para a gente conseguir vir aqui falar para vocês também. Mas quando a gente compara em relação a 2023, nós ainda observamos um excesso na produção de carne e no volume de animais sendo abatidos, né? Observamos isso em julho, muito possivelmente em agosto também esses números vão vir em linha. A nossa expectativa é de que no agosto desse ano nós observamos aí, né, uma alta no volume de animais abatidos na casa de 8% se comparada a agosto do ano passado. Então, a oferta ela continua abundante, mas tem reduzido na curva anual. Então, se a gente observa, por exemplo, os abates de julho, eu acredito que agosto vai estar um pouquinho menor. Isso foi reflexo aí dessas escalas mais curtas. Então, olhando no comparativo mês anterior, né, a gente está com uma oferta um pouco menor, mas trazendo ainda essa análise do espectro um pouco mais amplo, entendendo que esse ano de 2024 como um todo, a oferta de animais continua abundante. Então, não é que está faltando carne, eu não acredito que vai ser um momento em que a gente vai ver, eu acredito que esse ano como um todo a gente não vai ver isso, tá, em nenhum momento. Mas a demanda está bastante aquecida. Então, os números de exportação, eles foram apurados aí, né, e a gente observou uma alta nas exportações de 17% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, as exportações continuam muito pujantes aí, os preços ainda um pouquinho mais baixos, né, em relação ao que nós já tivemos nas épocas áureas aí, né, de 2021, 2022, em que a tonelada de carne bovina ultrapassou aí 7.500, 8.000 dólares, e hoje a gente já está com uma tonelada na casa de 4.500, saíram negócios aí de 4.600, mas nessa faixa aí, então, valores um pouco menores. Mas a gente está conseguindo escoar bastante essa produção, né, para as exportações. E, além disso, o mercado doméstico ele tem sustentado também os preços, né? A gente está conseguindo ver o mercado doméstico absorvendo mais essa carne que está sendo trazida, tanto que, quando nós analisamos o preço da carcaça casada, nós observamos uma alta significativa, inclusive no final do mês de agosto. Né? Ao final do mês de agosto, o preço da carcaça casada subiu, o que não é comum de nós observarmos. Geralmente, final de mês, esses preços eles reduzem porque a população vai perdendo um pouco do poder de compra. Eu acredito que isso está muito correlacionado também ao movimento político. Né? A gente vai ter as eleições aí em breve, né? no iníciozinho de outubro. A gente sabe que as eleições, principalmente quando são eleições um pouco mais regionais, né, que é o caso dessas que nós vamos observar esse ano, acabam movimentando um pouco, sim, a economia. Então, acredito que o que nós estamos vendo em relação ao consumo de carne bovina é muito correlacionado a esse momento que nós estamos vivendo. E também, né, olhando a fotografia do Brasil, a gente está vendo uma situação econômica que nos parece um pouquinho melhor. Né, os níveis de desemprego
reduzindo um pouco aí, então a população está conseguindo absorver um pouco mais essa carne, e eu acredito, né, agora já respondendo a sua pergunta, o que vai acontecer, né, nos próximos meses aí, eu acredito que nós vamos ver, agora no mês de setembro, preços ainda sustentados, tá? Não acredito em uma desvalorização, pelo menos aí para as próximas 2 semanas da arroba bovina. Nós vamos ter, eu acredito, uma entrada maior de animais aí no mês de outubro, então isso pode talvez trazer um aquietamento maior do mercado, nós pararmos de ver essa alta que vem acontecendo aí já há praticamente 2 meses, né? O mês de julho, o mês de agosto foram de preços em alta aí. Então, talvez em outubro o mercado dê uma acalmada, mas falar que nós vamos ver preços caindo de forma significativa, eu não acredito que nós vamos ver mais esse ano como um todo. Meu receio só é um pouco para outubro, justamente por essa questão de oferta de animais de confinamento, animais de coxo, que podem fazer com que esse movimento otimista que veio acontecendo já há um tempo, ele deu uma aquietada aí. Laura, pegando alguns momentos da sua fala, primeiro as exportações, né, não são históricas, elas são todos os meses, têm vindo com registro de recordes. Nós estamos com consumo interno doméstico brasileiro bastante alto, com expectativa de voltar a 32 quilos per capita, o que não acontece já há 11 anos, 12 anos, que nós não temos um número como esse. Aí eu coloco nessa equação essa entrada de animais de confinamento. Enfim, esses animais de confinamento que vão entrar agora, já no final de setembro e outubro principalmente, eles têm força, têm peso suficiente para mudar o que a gente tem visto no alinhamento do mercado neste momento? Biana, eu acredito que nós não vai ter o peso suficiente para nós observarmos uma desvalorização muito significativa para a arroba bovina. Não acredito que é isso que vai acontecer. Mas eu acredito que o mercado ele vai se ajustando, né? Nada vive só de valorização também. Se a gente observar daqui para frente os preços subirem de uma forma muito significativa, chega um momento que o mercado tem que dar uma acalmada. Então, eu acredito que vai ser muito mais um peso dessa oferta do mercado acalmar, parar de subir, de ver essa valorização, talvez até um leve recuo, mas falar em quedas significativas ou algo nesse tipo aí, não acredito muito que é esse cenário. Acredito que isso vai acontecer muito mais se nós tivermos um conjunto de fatores, né? De uma oferta muito grande de animais de confinamento e as exportações talvez derem uma diminuída, que não é a nossa projeção. Nesse cenário, o nosso cenário base hoje, então o nosso racional do momento atual é de exportações continuarem fortalecidas para o segundo semestre, e isso, né, tem como fundamento, inclusive, algumas questões do mercado chinês, né, no segundo semestre a gente vê uma demanda maior da China, nós temos a Golden Week agora em outubro também, que é a semana dourada, né, que eles falam, que tem um consumo muito grande de carne bovina, praticamente uma semana aí de feriados lá, então eles consomem muita carne nesse período lá do ano. Logo depois também nós temos em janeiro ali o Ano Novo Chinês, que é um outro momento em que eles consomem muita carne e eles precisam buscar essa carne antes, né? Então isso acaba estimulando aqui as nossas exportações, é um ponto que nos favorece e que faz nós acreditarmos que nós vamos ter boas exportações nesse segundo semestre. E também a gente tem o final de ano aí, né? O nosso aqui o nosso Natal, o nosso Ano Novo, né? Que em outros países também passam por essas comemorações e acabam aquecendo um pouco as exportações. Então, eu acredito que o cenário base é muito mais positivo, talvez um leve recuo em outubro, mas não acredito em preços desabando ou algo nesse sentido para esse segundo semestre, não. Para encerrarmos, eu vou fazer uma pergunta agora, que na verdade é um compilado de umas 7, 8 questionamentos de pecuaristas diferentes hoje aqui no canal do Boi, que é em relação aos preços praticados no mercado físico e a sua expectativa, imagino também, com relação ao que vai sendo proposto nos negócios do mercado futuro, posições de outubro, novembro e dezembro. O que seria interessante para esse pecuarista brasileiro, Laura? Olha, eu já estou até mexendo os pauzinhos aqui com os nossos clientes, pensando em proteção nesses momentos, né? A gente exercita bastante isso, né? Que é igual o seguro de carro, né? Você compra um seguro para o seu carro, mas em momento nenhum você tem a intenção de que você seja furtado ou então que você sofra um acidente, para que esse seguro ele seja de fato acionado. E nós estamos vivendo um momento que está, inclusive, atípico, tá? A gente está conseguindo hoje, no mercado atual, olhando para a B3, fazer seguros a um custo bem baixo e proteger com o mínimo de 240, por exemplo, que é um preço que até pouco tempo estava
excelente para o mercado, né? Então, você pagar um custo menor ali, dois e pouco, R$3 no máximo, né? Dependendo dos contratos, e garantir um preço de 240, dá uma margem interessante para a maioria dos pecuaristas. Então, olhando para a B3, eu acredito ser um bom momento para nós iniciarmos as proteções aí. Faria operações muito mais ligadas, né, a proteções contra a baixa mesmo, e não trava de fato de preços, para que, se o mercado continue otimista como está, nós consigamos aí surfar numa valorização. Eu sempre tive como meu cenário base, aí falando em projeção de preços, né, um CPEA a 260. No otimismo atual do mercado, eu acredito que esse CPEA vai até mais do que 260, tá? E eu falava nesse 260, 260 e pouquinhos aí, mais para o final do ano. Se for para eu te dar uma previsão no cenário de hoje, eu falaria no CPEA até de 265, que aí seria um boi China em São Paulo de 270 e um boi comum de 260. Hoje nós estamos com o boi China em São Paulo na casa de 250, 255 e o boi comum na casa de 240, 245. É o cenário de hoje. Então teria um caminhozinho para andar também, mas com a força que nós estamos tendo da demanda atual, eu acredito que nós possamos sim ver um CPEA chegando aí a 265, quem sabe até mais. Então, por isso que eu falaria, olha, preços da B3 estão ótimos para fazer proteção, mas eu olharia mais para proteções mesmo, seguros contra baixa e não realmente travas de preço.